Uma outra prática aí que eu gostaria que a gente falasse um pouquinho era sobre métodos, consultas síncronas e assíncronas, que eu acho que também é um outro tema que dá um paninho para a manga aí, né? Quando utilizar, Perfeito, com como certeza, né? utilizar. Perfeito. Vamos lá, né? A gente tem aí esse Alsync né? Muita gente usa, mas a realidade é que muita gente não entende muito bem por que tá usando, né? Bom, eu prefiro que a pessoa esteja usando do que não esteja usando, mas é claro que é muito importante saber, porque você pode acabar realmente utilizando, né, de uma forma que não seja em um cenário que não seja tão necessário. Né? Então vamos lá, a Sync né? Então o que a gente tem aqui, né, nesse cenário é que quando você faz uma operação que chamam de I/O, né, entrada e saída, né, a gente está tendo que esperar em cima de recursos externos. Então, eu estou falando de, pô, a rede, por exemplo, uma chamada, um servidor externo, um acesso a um banco de dados, uma leitura de um arquivo, né? Então, estamos fazendo operações aí que são operações de I/O, né? Aí o que acontece, né? Quando você faz isso e você, por exemplo, não utiliza, né, uma operação tipo assíncrona, no final sua thread ela vai ficar bloqueada até que você tenha uma resposta desse componente externo, né? Então, isso pode levar a um problema. Imagina, você começa a ter um banco de dados, começa a ter um timeout, né? Começa a ficar lento, né? E essa sua thread está bloqueada. Então, o que acontece é que você vai começar a acumular threads que estão bloqueadas, né? E aí você começa a chegar um momento que você vai ter o chamado problema chamado thread starvation, né? Ou seja, faminto, né, de threads, né? Ou seja, e era falta basicamente threads para processar novas requisições, né? E tudo isso porque você está fazendo operações de I/O sem estar aguardando, né? Sem estar realmente disponibilizando essa thread para fazer o trabalho enquanto está esperando o retorno, né? De banco de dados, de APIs, enfim, né? Então, quando a gente começa a usar o async, né, o wait, a gente dá meio que uma permissão para essa thread fazer outras coisas. Então, cara, ó, você lança um pedido para o banco de dados e, ó, a partir daqui você vai poder fazer outras operações. Quando voltar o resultado, o trabalho vai seguir sendo feito normal. Tá? Então, com isso a gente consegue ter uma melhoria na parte de performance. Eu diria que será o desempenho da eficiência, né, computacional, né, eficiência de processamento de fato. Então, isso basicamente pode evitar aí problemas maiores na parte de quando tiver em um momento de instabilidade, entre outros momentos da sua aplicação, você vai acabar aí tendo uma melhoria na performance da sua aplicação com o 508. Então, na dúvida, use o 508 com acessos a dados, né, acesso a APIs externas e tudo mais. É preferencial que você faça isso, tá? Aí vão ter os cenários ideais para a gente usar uma operação assíncrona, né? Quando você realmente não precisa da resposta naquele momento, você pode trigar, digamos assim, uma operação assíncrona sem aguardar ali a resposta, né? E o que eu acho legal do .NET é que a gente meio que pode ir tornando esses métodos, essas funções assíncronas meio que por padrão, né? E só esperar a resposta mesmo quando for necessário, né? Então, já meio que dá uma forçada no desenvolvedor a pensar nesse caso, né? Nesse cenário de fazer a operação em paralelo mesmo, né? É o que eu gosto, exatamente isso que você falou, né? Que já, por padrão, o desenvolvedor já precisa pensar, né? Já precisa estar com o mindset, né? Com a cabeça voltada para a performance, né? Para uma otimização daquele código. Então, isso é bem legal mesmo. Uhum. Exato. Então, essa parte aí, né? Então, de forma resumida, né? Quando a gente começa a utilizar o 508, a gente consegue aí é, é, atender mais chamadas, né? De forma concorrente, né? Porque, como eu falei, pô, a sua thread ela não vai ser mais bloqueada ficando esperando essa operação, né? Ter o retorno, né, de I/O. Ela vai ficar livre para poder realmente tomar outras tarefas, né? Então, você realmente libera recursos, né? Data thread enquanto a operação tá em funcionamento. E também tem as operações que vocês comentaram de multithread, né, paralelismo. Então aí temos outras alternativas aí para poder fazer processamentos que demorariam mais tempo, mas conseguindo utilizá-lo de forma paralela também agiliza bastante alguns tipos de operações, né?